Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da criação. A criação é um assunto muito longo, muito profundo, muito exaustivo. Nós já gravamos alguns vídeos, uma introdução à Terra adâmica, e agora nós estamos falando do mundo pré-adâmico ainda, porque é antes de Adão, esse mundo pré-adâmico, porque é antes do primeiro homem da nossa era, da nossa raça, Adão. Nós estamos falando da terra caótica, a terra de Gênesis 1, 2. É a terra que nós chamamos de caótica, cheia do caos. Diz lá que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, veja que agora então, hoje, nós vamos falar da história das trevas, porque as trevas está mencionada ali no versículo 2, pela primeira vez na Bíblia, Então, já que está ali relacionada pela primeira vez, antes dos 6 dias da criação, então isso nos leva, simplesmente por pensar assim, a entender que as trevas não foi criado nos 6 dias, mas que ela foi criada antes dos 6 dias, certo? Porque se ela não está relatada ali nos 6 dias, isso quer dizer que as trevas já existiam, as trevas também foi criada, ou seja, Deus criou as trevas. Então, o céu já tinha sido criado, Gênesis 1:1. No princípio, no começo da era, Deus, criou para os céus e a terra. Então Deus criou primeiro os céus. Então quando a terra foi criada, o céu já tinha sido criado. Então é só pensar dentro desse raciocínio que nós vamos entender que os céus, o céu onde Deus habita, o céu estrelar, o céu atmosférico, esse céu já tinha sido criado quando a terra foi criada. Ou seja, o céu veio primeiro, a terra em segundo. Mas no versículo 2 diz que essa terra, ela sofreu uma catástrofe, ela foi julgada, possivelmente, nós estamos levando nessa linha dela ter sido julgada. E aí, por ela ter sido julgada, ela não tem luz, ela tem trevas apenas, ela não tem organização, ela tem caos. Se nós formos então olhar a Bíblia, nós vamos perceber que as estrelas foram criadas antes da terra. Veja só o que diz a Bíblia em Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então veja que é uma referência às estrelas da alva, falando das estrelas, e também dos anjos, que são chamados aqui no livro de Jó de filho de Deus. Então as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Isso quer dizer que as estrelas, portanto, elas estão criadas bem antes dessa terra caótica. Então veja que as trevas não foram criadas durante os 6 dias de recriação. Então eu não vou chamar os 6 dias de criação, mas eu vou chamar de recriação ou de restauração, porque a criação foi a terra original que se tornou a terra de caos, e nessa terra de caos tem as trevas. Então veja que no primeiro dia Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 3, está dizendo assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a primeira coisa que Deus fez foi fazer algo em relação às trevas que já existia. Então, as trevas é uma matéria da terra caótica. Agora veja que Deus
Ele fez com que a luz aparecesse e diz assim no versículo 5, no versículo 4: viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus não destruiu as trevas, mas Deus separou luz de trevas, porque só existiam as trevas. Agora Deus vai fazer com que as trevas continuem a existir, mas dentro de um processo de dia e de noite. Então, no versículo seguinte, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Então veja que as trevas aqui, a terra caótica, ela vivia em contínua noite. Era uma noite contínua, ou seja, foi retirado completamente a luz e só existia na terra caótica, só existia as trevas. Bom, no versículo 18, vai estar fazendo menção da noite de novo, e a noite é as trevas. Agora, veja que sempre quando tem só as trevas é um julgamento. Agora, a noite é uma bênção. Aqui era uma noite contínua e era por causa da maldição, por causa do julgamento. Então a luz foi retirada, então não existia dia na terra caótica, só existia uma noite contínua, não existia tempo, horas, minutos, só a escuridão, só as trevas, havia escuridão completa. Agora, essa escuridão, Deus fez com que houvesse a luz e separou a luz das trevas e chamou o dia de luz e as trevas de noite. Agora veja que ela está, então, as trevas está continuamente presente na terra caótica e só as trevas. A Bíblia, quando vai falar de trevas, ela vai falar de julgamento, de juízo. Veja Moisés no Egito, 3 dias de trevas. Na verdade, quando Cristo morreu lá na cruz, ou seja, ao meio-dia virou meia-noite. Quando ele estava na cruz, meio-dia se tornou meia-noite, houve trevas, porque estava acontecendo um julgamento ali. Quando existe um julgamento, as trevas estão presentes. Portanto, até no Filho de Deus, por volta do meio-dia, se tornou escuro, se tornou meia-noite, porque Deus estava julgando o mundo, Deus estava julgando o caos do mundo em Cristo. Então houve trevas. Agora, quando você vai ler o livro de Apocalipse, você vai chegar à conclusão de que por muitas vezes está falando ali de trevas, escuridão, o sol deixar de brilhar, porque o Apocalipse é um livro também de julgamento. Deus vai julgar a terra no Apocalipse. Agora, já existia luz. Fato é que na terra caótica a luz já existia. A luz existia na terra original. E antes de existir a terra original, a luz já existia, porque Deus é luz. A luz é o próprio Deus. Deus vive na luz. Não há como Deus viver nas trevas. Não há como Deus viver sem a luz, porque Ele é a própria luz. Então até a luz do versículo 3, ela não foi criada, ela apareceu. Ela apareceu porque ela já existia. O próprio Deus é luz e na terra original já existia essa luz. Mas agora ela está em trevas por causa do juízo de Deus, então foi retirada a luz e só a escuridão. Veja que quando tudo for julgado, está escrito na palavra que será o julgamento e a condenação em trevas eternas. Trevas, densas trevas. Em muitos lugares diz densas trevas. O inferno é um lugar como estava a terra, trevas. E a Bíblia diz que o inferno é densas trevas, o lugar onde as pessoas vão passar
juntamente com Lúcifer e os seus anjos. A eternidade é um lugar de trevas, é um lugar de escuridade, é um lugar de escuridão, porque escuridão é julgamento. Então veja que a terra estava passando por um processo de julgamento devido ao pecado dos anjos e da terra original. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vou continuar falando agora da história do abismo. Veja a história do abismo. Nós falamos da história das trevas, que as trevas é uma matéria muito particular da terra caótica, e o abismo também é uma matéria particular, que estava presente, muito presente no mundo caótico. E lá em Gênesis 1:2 diz lá, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Certo? Então está falando ali de um abismo. O que é um abismo? Está relacionado ao quê? A um grande buraco, O abismo, você já imagina algo muito fundo, muito profundo, uma coisa até meio sem fim, algo que está muito para baixo. Esse é o sentido. Então está relacionado a isso, e está relacionado às águas também, não é? Havia muitas águas, é um buraco muito fundo, mas esse abismo estava cheio de águas. Havia muitas águas, um abismo muito fundo, e olha a imensidão das águas que existia, porque a terra estava, envolta num grande abismo. Havia acontecido algo muito terrível para ter um grande abismo desse tamanho, do tamanho da terra, algo inimaginável, e as águas estavam acima, Está relacionado também a palavra abismo a bênçãos, também. Então a gente precisa fazer uma diferenciação, porque está associado a um buraco, a um poço muito fundo, a um poço que tem muita água, a águas e as bênçãos, e também ao inferno. Está relacionado ao inferno, um lugar onde mortos, lugar de demônios, lugar de prisão. Então está relacionado a isso. Mas nós vamos começar a entender então agora, que o abismo está sendo feito aqui em Provérbios 8:28, fala que Deus estava fortificando as fontes do abismo, já mostrando que esse abismo aqui da terra caótica é um abismo relacionado à água, ou seja, havia muita água num buraco gigantesco, imensurável, muito fundo. Mas esse abismo ele foi criado na terra original, ou seja, foi criado, essas águas foram colocadas, as águas da superfície, não as águas da superfície, as águas por debaixo da superfície, as águas subterrâneas. Está falando aqui em Provérbios 8:28 dessas águas subterrâneas, e Deus chama isso de abismo. Então seria assim, o texto de Gênesis, a face, do abismo seria, porque lá está falando face, rosto, que é o rosto do abismo. Então havia escuridão, nós falamos das trevas, que as trevas é a escuridão, uma densa escuridão. Então e havia escuridão sobre, a superfície do mar. Certo? Por quê? Porque as águas estão enchendo esse abismo. Então seria sobre a superfície do mar existente, porque existe um mar existente ali, no abismo. No abismo havia tanta água que era um mar, era uma inundação completa, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da superfície do mar que existia. Não que aquele mar tinha sido feito, não que esse abismo havia sido feito, mas havia acontecido o julgamento da terra, e por isso
a terra passou a ter esse abismo, abriu-se o abismo e águas inundaram esse abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície do mar que existia ali naquele momento. Não que Deus fez a terra com esse mar, não, existia naquele momento por causa do julgamento. Então quando a gente olha assim, a gente vai perceber mais ainda que Deus, ele não fez uma terra desorganizada para depois organizar. Deus fez uma terra organizada, ela se desorganizou completamente, que é a terra caótica, e agora Deus vai reorganizar essa terra de novo. Então essas águas estão associadas, né? Então o abismo está associado a águas, né? Gênesis 8:2 fala lá que abriu, né, as fontes do abismo. Aqui também diz em Êxodo 15:5, em Jó 38, do 16 ao 30, está falando ali, está associando esse abismo com águas, certo? E associado a bênçãos. Por que a bênçãos? Porque as águas que vêm de baixo são os poços que os patriarcas cavavam. Então Jacó está até abençoando seus filhos, dizendo que as águas do abismo vão trazer bênçãos. Deuteronômio também está seguindo esse mesmo rumo, esse mesmo ritmo, né? Falando dessas águas que estão para baixo, que é as águas do abismo. Ou seja, o que dá a entender é que houve algo tão forte na terra, que a terra se abriu por inteiro, foi se abrindo, e o abismo ele foi visto, e as águas subiram, águas desceram, e se tornou esse grande mar existente da terra caótica. E o abismo também está associado ao inferno, né? A punição. Você vê que quando Jesus vai falar ali do rico e do Lázaro, fala que Abraão diz ali, tem um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, havia esse grande abismo associado ao inferno. Então esse associado ao inferno não tem muito a ver com esse abismo da terra caótica. Sim, é usada a palavra abismo também, mas para falar de prisões, de anjos que estão presos ali, de demônios que vão ser soltos na grande tribulação, vai ser aberto, né, o poço do abismo, né, descendo aos mortos também. Então essa é a associação. Mas esse abismo aqui, a história desse abismo é esse abismo de águas profundas que estavam agora totalmente inundando essa terra que era perfeita e se tornou um caos.